Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Levítico capítulo 18, do 1 ao 5. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Queridos, essa mensagem chama-se Vivendo a Cultura do Reino de Deus. E eu quero só te explicar alguma coisa a respeito de cultura, para você poder já começar a entrar no mistério da mensagem. Cultura é o nome dado a uma regra de costume, cultura é o nome dado às regras, costumes, aos hábitos que uma população vive, que uma região, uma cidade, um país vive. O conjunto de regras, de costumes, de hábitos que eles vivem é aquilo que eles têm por valor, por princípio na vida deles, como país, como cidade, como região. Isso é chamado de cultura. Seja as coisas mais simples ou coisas mais profundas, é chamado de cultura. Aqui no texto que o pastor leu, está dizendo sobre obras. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te deu, não fará como aquelas obras. No entanto, em outras versões, como na NVI, o texto fala sobre: não faça como o costume daqueles povos. Deixa eu te explicar uma coisa. Israel passou 400 anos preso dentro do sistema do Egito. E eles conviviam com os hábitos, com as obras e os costumes que os egípcios viviam. E os egípcios daquela época eram extremamente imorais. Daqui a pouco eu vou te provar na Bíblia como é que eles viviam as imoralidades lá dentro do país deles. Mas escute ainda a introdução. Israel estava preso há 400 anos, e por 400 anos eles foram vendo a cultura do Egito, eles foram se acostumando com a forma de viver dos egípcios, e foram aceitando aquela forma de viver. Eles aceitaram na vida deles a cultura, os costumes, a forma de viver dos egípcios. Veio então Moisés, e Deus liberta o povo dele, e faz com que eles atravessem o Mar Vermelho e comecem uma caminhada no deserto, rumo à terra prometida, que era chamado a terra de Canaã. E nessa trajetória que o povo estava indo para a cidade de Canaã, nessa trajetória Deus começou a formar uma nova consciência no meio do povo. Deus começou a formar um novo entendimento, porque até então o entendimento deles era preso ao que eles tinham vivido no Egito. Então Deus chega para eles e começa a dar as leis, os mandamentos, os estatutos. Todas as leis, mandamentos e estatutos que estavam sendo dadas ao povo de Israel, era para formar neles uma nova cultura. Vai entendendo o mistério? Era para formar em Israel uma nova cultura, porque a cultura que eles conheciam era dominada por demônios. A cultura que eles conheciam era influenciada e ditada por espíritos imundos. Então eles começaram a receber as leis, os mandamentos, que iam ajustar o povo de Deus com Deus, e que iam trazer a eles uma nova cultura, a cultura do reino de Deus. Por isso que no verso 5 a Bíblia diz: Eu sou o Senhor teu Deus,
E olha só, eu que obedeço aos meus mandamentos, meus estatutos, meus juízos, porque quem cumprir isto, por essas leis viverás. O Senhor estava dizendo: eu estou trazendo novos costumes, estou trazendo novas regras, estou trazendo novos entendimentos. Esses novos entendimentos vão formar em vocês novos costumes, e vocês vão ter uma nova cultura. Aí é a hora que nós entramos profundamente no capítulo 18. Israel estava próximo de entrar na terra prometida, que era a terra de Canaã. Agora olha as recomendações que Deus deu para o povo dele. Deus chegou e disse: olha, esqueçam os costumes que vocês viviam no Egito, esqueçam a cultura que vocês viviam no Egito, e quando entrarem na terra que eu preparei para vocês, não absorvam os costumes que eles têm, não absorvam as obras que eles fazem. Presta atenção no detalhe: não pegue o costume que eles têm aonde vocês vão entrar, e não vivam a cultura que vocês tinham lá atrás. E daqui a pouco você vai ver, a exortação de Deus é porque essas culturas eram ditadas por demônios. Agora, meu irmão, veja só o seguinte: Deus ele traz essa explicação, Deus ele traz essa exortação ao povo, dizendo: esqueça o que vocês aprenderam no Egito, e não faça como fazem o povo de Canaã. Olha só uma coisa: o costume de guerra naquela época era o seguinte: tinha países que você entrava lá dentro e matava e destruía todo mundo e reconstruía a cidade. Tinha outros países que você entrava, você matava, o povo matava, os inimigos matavam 80% do povo e deixava sobreviver 20% para trabalhar e servir de escravo. Em Canaã eles iam fazer isso. Eles iam matar parte do povo de Canaã, os gigantes, mas outra parte eles iam escravizar. Agora escute: no que eles fossem escravizar, automaticamente eles iam começar a conviver com os cananeus. E o que ia acontecer? Eles iam conhecer os costumes e a cultura que os cananeus viviam. Como Deus conhecia muito bem Canaã, Deus vem então e diz o seguinte: quando vocês entrarem em Canaã, não façam o que eles fazem, não aceitem a cultura que eles têm. Deus estava dizendo: eu sei que vocês vão escravizar alguns deles e vocês vão começar a conviver com eles. Eles têm uma cultura imoral, eles têm uma cultura cheia de demônios. Não peguem o costume deles. Meu irmão, Canaã era uma coisa tão séria, eles eram tão imorais, que nas paredes deles, das casas, eles desenhavam os ídolos, que eram os crocodilo e outros demônios. E eles desenhavam pessoas tendo relação sexual. Eles desenhavam órgão sexual masculino e feminino nas paredes. Por isso que Israel entrou lá, mas teve que purificar. A terra em si era muito frutífera, mas o povo era dominado por demônios. A cultura era ditada por demônios. Agora vai vendo que daqui para frente vai engrossar. Até aqui foi só uma pequena introdução, mas daqui para frente fica muito estreito. Agora escute só: Deus então ele vem e dá essas ordens a Israel. Do verso 1 ao verso 5, Deus diz que vai vir uma nova cultura, que é a cultura do reino de Deus. Diga: reino de Deus. Deus então diz que virá uma nova cultura, que era do reino de Deus, através das leis, mandamentos e estatutos. E Deus começa a dizer para eles qual era o costume que os cananeus tinham. Escute, até o verso 5 Deus faz isso. No verso 6 o Senhor começa: não terá entre vocês, ó Israel, homem que se deite com a própria filha. E aí até o verso 19 Deus dá uma lista, sabe do que? Lá em Canaã os homens têm relação sexual com as próprias filhas. Lá em Canaã os irmãos genéticos têm relação sexual com a sua própria irmã. Lá a cultura é dominada por demônios e eles não respeitam ninguém. Eles têm relação entre familiares. E Deus vem dizendo: vocês vão conviver com eles, porque eles vão ser escravos de vocês, mas não tenham relação sexual entre família.
Volta e meia a gente vê os escândalos, né? Um tempo atrás um jovem chegou para mim, um jovem de 28 anos, falou: pastor, eu preciso muito de ajuda. Eu falei: por quê? Pastor, faz 5 anos que eu sou evangélico. Pastor, eu já tive relação sexual com a minha irmã genética, já tive relação sexual com muitas primas e com muitas das minhas tias de primeiro grau. A minha vida foi dentro disso. Volta e meia a gente vê esses absurdos, e daqui a pouco você vai entender por quê. Agora veja, no verso 20, Deus ele diz: não deitarás com a mulher do teu próximo, não cometerás adultério, porque senão você vai se ficar impuro, vai ficar imundo. Deus estava dizendo, lá no Egito eles adulteravam, lá em Canaã eles têm a cultura imoral do adultério. Vocês, Israel, sabe o que é Israel? Nação de Deus. Faz assim, ó, eu sou Israel de Deus. Paulo escreveu aos Gálatas, meu irmão, ele diz: quem aceita Jesus se torna Israel espiritual. Nós somos Israel espiritual, nós somos a nação de Deus. E Deus estava dizendo: Israel, no meio de vocês não é para ter adultério, porque isso faz parte de uma cultura corrompida. No Egito eles faziam, em Canaã eles faziam, eles fazem, mas vocês não vão fazer. Aí Deus continua a lista, não parou não. Aí ele chega no verso 22: não haverá entre o povo de Israel homem que se deite com homem, porque abominação é. Deus estava dizendo: Israel, vocês vieram de uma cultura que homem deitava com homem. Vocês vieram de um povo que mulher deitava com mulher. Vocês estão indo para um país onde os homens têm relação sexual com os homens. Mas no meio do meu povo não vai ter isso. No meio da minha nação não vai ter. Eu estou fazendo uma nação santa. Eu estou dando leis que vai formar uma nova cultura. E nessa cultura não tem sexo de homem com homem. Na minha cultura do reino não tem sexo de mulher com mulher. Aí ele continua, não acabou aí não. Aí Deus falando só sobre imoralidade sexual, que era a cultura do Egito, era a cultura de Canaã e era a cultura de muitos outros povos. Aí ele vai e continua, verso 23: não haverá entre vocês pessoas que têm relação com animais. Relação sexual. Uma vez eu vi numa igreja uma moça dando testemunho, dizendo: irmãos, com 16 anos eu tinha relação sexual com cachorro. E não se admire, irmão, porque o número de pessoas que fazem isso não é pequeno. E aí Deus ele vai falando muitas e muitas coisas no capítulo 18 só sobre a imoralidade sexual. E Deus estava dizendo: são culturas dominadas por demônios. Pastor, por que o senhor fala isso? Eu vou te explicar. A ligação de imoralidade sexual com demônios é muito forte. Eu vou repetir. Eu repito e você presta atenção. A ligação de imoralidade sexual com demônios é muito forte. Eles são, olha para minha mão, entrelaçados. Demônios ditam as regras de imoralidades sexuais. Pastor, o que é imoralidade sexual? Imoralidade sexual é ser preso ao vício da pornografia e da masturbação. Imoralidade sexual é o hábito de ficar. Imoralidade sexual é sexo antes do casamento, na fase de namoro, ou sexo extra casamento, que é o adultério. Utilizar de objetos indecentes para estimulação sexual. Tudo isso é sexo imoral. Espera aí, pastor, deixa eu entender. O senhor falou que esse tipo de sexo está entrelaçado com demônios? Está. Escute uma coisa, pouca gente sabe disso. A Bíblia fala de um Deus que o povo adorava, que os filisteus e outros deuses, outros povos adoravam, chamado de Baal. Diga Baal. Acho que você já ouviu falar de Baal na Bíblia. Agora o poste ídolo, quando eles formavam um ídolo, um poste simbolizando Baal, o ídolo de Baal era no formato de um pênis. Baal era no formato de um pênis. A deusa Astarotes, que era a deusa dos sidônios e de outros países daquela região, o altar de Astarote era no formato de um órgão sexual feminino. Pastor, o senhor está falando sério? Estou. Por que isso, pastor? Simples. Porque os demônios encontram na relação imoral
uma forma de aprisionar as pessoas e formar culturas a modelo do que eles querem e gerenciar culturas inteiras e fazer os povos a viverem isso. Em Canaã e no Egito, sexo com os familiares, sexo de homossexualidade, sexo com animais, adultérios, era a cultura deles, não escandalizava ninguém. Você já viu o que está querendo virar no Brasil? Agora o Brasil já aceitou. Não estou falando os evangélicos, o Brasil aceitou casamentos de pessoas do próprio sexo e tal, e tal, e tal, e tal. E agora, meu irmão, quem é que vai parar a pedofilia daqui uns anos? Um país que aceitou o que aceitou, será que vai ter força para parar a pedofilia daqui 5, 6 anos? Pode ter certeza. Infelizmente, não vai conseguir. Porque se aceitou o que aceitou agora, aonde passa boi, passa boiada. Os demônios estão por trás de tudo isso, formando uma cultura ditada por eles. Com a queda de Adão, os demônios ganharam liberdade de povoar, de encher a terra e de dominar sobre várias partes da terra. Então, quando se formava uma nova civilização, aquela civilização era formada fora da presença de Deus. A cultura daqueles povos não eram ditadas por Deus, eram ditadas pelos demônios. Por isso que a imoralidade era muito grande. E não acaba aí, até hoje é assim. Na Holanda, o sexo é livre, extremamente livre. E em muitos outros países eles acham a coisa extremamente normal, aquilo que nós ficamos impactados e ficamos escandalizados. Israel então estava recebendo de Deus uma nova cultura, que era uma cultura santa, limpa, que não poderia ter as imoralidades sexuais. E essa coisa é tão séria, meu irmão, que quando os povos iam adorar a Baal, Astarote, quando eles iam adorar os outros deuses deles, toda adoração com os deuses tinha que ter sexo livre. Por exemplo, quando Israel começou a se contaminar com esses deuses, eles iam até o altar de Baal, o altar de Astarote e outros deuses que eles conheceram, e eles tinham relações sexuais com as sacerdotisas, com as profetisas daquela região e daquele falso Deus. Porque se eles não tivessem relação sexual com essas mulheres, o Deus daquelas crenças não aceitava a adoração deles. Está conseguindo entender como que está ligado a questão imoral sexual com demônios? Vamos mais profundo. Eu vi Daniel Mastral contar. Ele foi satanista e hoje prega o evangelho e ministra sobre libertação. E ele disse algo interessante. Ele falou: teve uma reunião que eu participei com 3.000 integrantes do satanismo. Depois que nós adoramos os demônios, que os demônios apareceram, foram drogas e sexo livre. Aonde eu andava, tinham grupos de duas moças com 3 rapazes, uma moça com 3 rapazes. Era uma orgia total. E aí o Daniel Mastral dizia: porque no mundo espiritual a força dos demônios está por trás da imoralidade sexual. Deus então deu várias leis ao povo de Israel. Nova cultura Deus estava traçando. Mas sabe o que aconteceu? Escute, sabe o que aconteceu? Moisés subiu no monte para conversar com Deus. Isso aqui já tinha acontecido. Deus já tinha relatado para eles Levítico 18. Aí passou um tempo, Moisés sobe no monte para receber mais e mais de Deus. Ou perdão, foi antes. Antes disso daqui, Moisés tinha subido no monte para conversar com Deus. E Moisés ficou 40 dias lá em cima. E os homens começaram a dizer: peraí, Moisés morreu. Moisés, Arão, você é irmão de Moisés. Moisés, o nosso líder, morreu. Nós precisamos de um Deus que nos leve, que nos guie. Aí sabe o que o Arão fez? Está lá em Êxodo 32, não abra, só ouça. O Arão mandou pegar todos os objetos de ouro. Eles derreteram e fizeram um bezerro. Isso aqui acho que todo mundo já ouviu falar. Agora eu vou te explicar a profundidade disso. Aparentemente era só um bezerro, podia ser uma águia ou qualquer outro animal, mas era um bezerro. Por quê? Porque quando eles eram presos no Egito, eles acostumaram com os costumes e a cultura do Egito. E sabe qual era a cultura do Egito? Entre milhares de deuses que eles adoravam no Egito, havia um deus chamado Deus Apis, que era o deus da fertilidade deles.
era um demônio que se apresentava em forma de touro, um touro muito forte, e esse touro era como se fosse o reprodutor e o abençoador da terra deles. Uma vez por ano, eles faziam, lá no Egito, o povo do Egito fazia isso, e Israel aprendeu. Uma vez por ano, eles pegavam a imagem do bezerro, faziam aquele bezerro enorme, e sabe o que eles faziam? Quando eu contar aqui, você vai lembrar de algo que acontece no Brasil. Eles pegaram aquele bezerro, todo o país do Egito iam até a imagem, adoravam o grande Deus Apis, o Deus da fertilidade, o Deus que abençoa a terra do Egito. Eles se embriagavam, tiravam a roupa e tinham relação livre, ninguém era de ninguém. E Israel cresceu vendo esta cultura. Estou entendendo. Pastor, começou a clarear. Israel cresceu vendo a cultura imoral ditada por demônios dentro do Egito. Aí sabe o que eles faziam? Bebiam e tinham relação imoral. Depois eles levantavam no andor a imagem do touro Apis, e eles iam dançando, festejando: salve o Deus Apis, salve o Deus Apis. Aí eles paravam, depois de alguns quilômetros, estavam cansados. Mais bebida, mais imoralidade, mais sexo livre. Vamos lá. E nisso passavam 4, 5 dias de festa, sexo e bebida e adoração a um demônio chamado Apis. Pegavam novamente aquele andor e iam novamente com Deus Apis, até jogá-lo no mar, e aí acabava a festividade. Quando eles falaram: Moisés morreu, nós precisamos de um Deus, já sei. Lembra que lá no Egito eles têm um hábito, o costume deles, uma vez por ano eles adoram o Apis. É verdade, o Apis vai ser também o nosso Deus. Esse bezerro, esse touro vai ser o nosso Senhor. Ótima ideia. Afinal de contas, nós vivemos com isso há centenas de anos. E eles absorveram a cultura imoral. Pastor, isso lembra carnaval, não lembra? Lembra. No carnaval se levanta aqueles deuses que as escolas de samba fazem, e passeiam 4 mil passistas atrás daquelas imagens, atrás daqueles andores, festejando, dançando, bebendo. 2 anos atrás eu vi uma reportagem da Record, da Igreja Universal, aquele programa de madrugada, Fala que eu te escuto. E sabe qual era o tema? O carnaval que a Globo não mostra. Meu amigo, tinha uma pessoa assistindo comigo, eu fiquei impressionado. O rapaz escreveu para mim, era 3 horas da manhã, tinha acabado de sair a última escola de samba da dispensação, da avenida, e entrou para a dispensação. Eles filmaram 3 horas da manhã o que acontece quando os carros alegóricos saem da passeada e começam a dispensar, para entrar outra escola. O rapaz que estava vendo falou: pastor, um monte de gente bêbada, nua, tendo relação livre. Um monte de gente, pastor, é fora de sério. Um verdadeiro pandemônio, uma Sodoma e Gomorra na terra, pastor, é de assustar. Os passistas vêm, aí o carro alegórico sai da avenida, aí as mocinhas tiram a parte de baixo do biquíni, tiram o sutiã, já abraça um, já se deita com ele e transa atrás do carro alegórico. Eu não estou falando de 1 ou 2 pessoas, estou falando de dezenas para centenas. Quem está entendendo, diga amém. A cultura ditada por demônios. E na época de 90, a igreja, a Beija-Flor de Nilópolis, a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, reverenciou um Deus chamado Omulum. O Omulum no sincretismo católico, sabe o que é sincretismo católico? É quando fundiu a crença católica com a crença do candomblé, formou-se o sincretismo católico. O Omulum, lá no candomblé, é o mesmo São Lázaro das Chagas da igreja católica, é o mesmo. Aí o que acontece? 3.500 passistas da Beija-Flor de Nilópolis entraram na avenida nus, desenhado o Omulum no corpo, e os carros alegóricos eram o demônio do Omulum, que é chamado Senhor do Cemitério, Senhor das Moscas e da Podridão. São os demônios que recebem trabalho para deixar louco ou para matar. É um demônio muito forte na hierarquia de demônios que agitam na terra. Uma escola inteira de samba reverenciando o boi Apis da atualidade no Brasil, reverenciando o Deus Apis,
Dezenas de milhares de pessoas lá no lugar de samba, bebendo e depois se prostituindo. A cultura foi passando, só mudou de nome e alguns detalhes, mas a cultura demoníaca foi passando. Sexo, imoralidades, adoração aos deuses misturada com sexo, e lá foi indo. Agora veja, eu quero agora falar em termos do Brasil. Vamos para a segunda parte da mensagem. Eu quero agora vir para a parte que mais importa, a parte do nosso Brasil. Se você concordar comigo, eu creio que você vai concordar, a força da sensualidade e da imoralidade no Brasil é muito grande. Você vai ver propaganda de cerveja, tem que ter uma mulher sensual. Propaganda de chinelo é para mostrar o pé, a mulher tem que aparecer de biquininho, senão não funciona. Propaganda de qualquer coisa é mulher sensual. Novela, a Gabriela bota para rachar e até o Davi mostra a Batseba pelada. E aí o que vai acontecendo? Programas de auditório, mulheres nuas. Aí entra os funkeiros e as mulheres seminuas. Aí entra o grupo de Bahia e as mulheres seminuas. Tudo isso, os nossos adolescentes e jovens da igreja, que às vezes não sabem separar o que é bom e o que é ruim, vão assistindo toda essa nojeira na TV, e aquilo vai entrando dentro da mente deles, e vai fazendo eles acharem que aquilo é normal. É normal. O pastor está exagerando, não deixar a gente ficar. O pastor está exagerando quando ele prega contra a imoralidade. Isso tem nada a ver, porque as pessoas de tanto ver isso, vai formando uma mentalidade de que é normal e de que tudo pode. Agora vai vendo. No Brasil existe uma entidade chamada de Pombagira. Essa entidade era o mesmo espírito que estava sobre Jezabel, que tentou seduzir o homem de Deus para tentar fazer com que ele não matasse ela. Esse espírito é o mesmo que agia na vida que simbolizava Astarote no Antigo Testamento. Esse espírito é o mesmo que agia através de Afrodite e de tantas outras deusas que existem. Meu amigo, essa história de cultura, essa história de demônios por trás de cultura é tão séria. Escute, quando alguém pergunta para qualquer pessoa no Brasil, qual foi o fruto que a Eva comeu? Qual é a primeira coisa que você pensa? Maçã. Não é assim, pessoal? A gente tem que aprender na IBD que não é, né? Mas a gente fala o quê? Maçã. Qual que é o símbolo de amor que o mundo mostra no Brasil aí? O símbolo de uma maçã mordida. Quem concorda comigo, diga amém. Deixa eu te explicar uma coisa que talvez você não saiba. A Afrodite, ela foi disputar, era uma deusa, conta a mitologia dela, a história dela. Ela foi disputar com 3 deusas para ver quem ganhava o coração do principal deus dos deuses, que era o deus deles lá. Ele mordeu a maçã, jogou no meio dessas 4 deusas, inclusive Afrodite, e ele disse o seguinte: quem de vocês conquistar o coração de um mortal vai ser a partir de agora a minha companheira por toda a eternidade. A Afrodite rapidamente, segundo a mitologia do que eles acreditam, rapidamente ela apareceu para um homem mortal, que o Deus lá escolheu, botou os seios para fora e falou: vem até mim e vamos nos embriagar com amor. Aquele homem ficou enfeitiçado por ela e não conseguia ver as outras 3 deusas fazendo charme para chamar a atenção dele. E ela foi e seduziu aquele homem, e ela pegou aquela maçã mordida para ela. Não tem nada a ver a maçã mordida como símbolo de amor. Não tem nada a ver a maçã dizerem que foi o fruto que a Eva não comeu. Essa ideia vem de uma mitologia que domina culturas e culturas na região da Ásia, na região do Oriente, perdão. Então o que nós estamos aprendendo? Que os demônios inventaram muitas e muitas coisas, e nós, por não conhecermos a Bíblia, por não entendermos as coisas espirituais, muitas das vezes participamos daquilo que é demoníaco e ruim. Agora, voltando a falar da Pombagira. A Pombagira, hoje no Brasil, é da mesma ordem dessa Afrodite, da mesma ordem lá da deusa Astarote. Meu irmão, os demônios, eles só mudam de nome conforme a região. Quando nós falamos Pombagira, não é uma Pombagira. Ela representa um grupo de demônios que só trabalham na área sexual.
Quando eu estive no Uruguai um tempo atrás, manifestou um demônio numa moça, e quando ela manifestou, ele gritava assim: eu sou o Caveron, Caveron, quem chamou o Caveron, Caveron? Aí eu chamei o rapaz que estava comigo, o intérprete, e falei: meu amigo, o que é Caveron? Ele falou: pastor, Caveron, lá no Brasil é chamado Exu Caveira, aqui ele é o Caveron. Nos Estados Unidos ele é chamado de esqueleto, que é o mesmo esqueleto do desenho do He-Man. Ele muda de nome para se adaptar com a cultura, com a crença. A pombagira não é de hoje. Ela já existe desde o tempo de Astarote, desde o tempo de Afrodite. Ela é responsável por enfiar funk na cabeça dos jovens, por enfiar o ficar na cabeça dos jovens, por enfiar o desejo por pornografia no meio de casais. Ela é a responsável. Ela trabalha nisso há muitos milhares de anos. Ela sabe como fazer isso. Na época dos cananeus, ela fazia eles desenharem os objetos na parede. Na época de Astarote, os altares eram em forma de uma parte íntima sexual feminina. Na época de Baal, era na forma de um membro masculino. Agora, no Brasil, quais são 3 lepras que existem no âmbito sexual? Eu vou explicar essas 3 e nós vamos terminar a mensagem. No Brasil existe a cultura infeliz do ficar. Tudo aquilo que vem como moda e passa rápido era moda. Tudo aquilo que vem e leva o nome de moda e fica, virou cultura. Eu vou repetir que isso aqui é importante. Por exemplo, lembra aquela moda que o pessoal andava com aquelas calças lá embaixo, aquelas coisas bem... Você viu que não passou um tempo, né? Depois passou. Agora é aquelas roupas tudo coloridas, aquela coisa lá. Depois passa. Mas o funk não passou. O funk veio há anos e não passou. E virou cultura. Agora é chamado de arte no Rio de Janeiro. Escute. É arte. Rebolar, bater o bumbum no chão e se esfregar em homem. É arte. Só que na Bíblia é arte para os homens, mas na Bíblia é chamada de cultura dominada por demônios. Aí vai vendo, veio o ficar veio e nós pensávamos que ia passar, não passou, ficou. O ficar ficou. E se você ficar numa dessas, Jesus vem e você fica. E se você bobear, pega aqui, pega ali, você fica grávida. Agora voltando a falar sério, o ficar virou moda. Sabe o que muitos psicólogos ensinam nas escolas? Ensinaram isso lá em Campo Grande, eu fiquei pasmado. Ensinaram nas escolas principais de Campo Grande que a partir do momento que um adolescente passa a ter desejos sexuais, porque ele passou pela puberdade, ele tem que ficar sim, segundo os psicólogos, muitos deles, não todos, né? Por quê? Porque eles vão se descobrir, e quando eles forem casar, eles vão saber qual é a posição que ele gosta, qual é o toque que ele gosta, e ele só deve fazer uma coisa: usar a camisinha. Usar a camisinha. Escute, meu irmão, eu estou falando de coisas verdadeiras e vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Só que eu estou falando de algo para fazer você entender que os demônios estão por trás disso. E se você é louco por Jesus, você não pode ter a cultura contaminada por demônios. Se você é louco por Jesus, você tem que viver a cultura do reino de Deus. Mas vamos continuar. Veio o ficar, e o que é o ficar na Bíblia? O ficar biblicamente nada mais é do que a prostituição. Ué, pastor, mas prostituição não é por dinheiro? Não. Nos contextos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, no Novo também, mas aparece muito no Antigo, a palavra prostituição é dado para as pessoas que têm relação sexual por dinheiro, e também é dado como conotação para pessoas que têm relações sexuais mesmo sem ser por dinheiro. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 22, em casa você pode ler, aqui você presta atenção. Em Deuteronômio capítulo 22 diz o seguinte: que se a moça casasse e na hora da lua de mel ela não sangrasse, não provasse que ela era virgem, quer dizer que ela já tinha sido antes, já mexeram na marmita dela. A Bíblia diz que ela ia ser morta a pedrada.
Lá na frente a Bíblia diz, ela vai ser morta a pedrada, porque cometeu prostituição no meio do povo de Deus. Pô, mas ela não era casada, sim, mas é o nome dado para quem perde a virgindade antes do casamento, é chamado de prostituição. O ficar nada mais é do que prostituir-se. Pastor, é Bíblia. O ficar nada mais é do que prostituição. Pastor, mas é só um beijinho. Você quer coisa mais íntima do que um beijo? Você quer algo mais íntimo do que um beijo que acende, que beija em cima e acende embaixo? Você quer algo mais íntimo do que um beijo? Que você dá um beijo 1 minuto, quando você sente os lábios da mulher, a mulher sente o homem, já esquenta o corpo e a coisa já esquenta junto. Quem entende, diga amém. Não é só um beijinho, é prostituição. A cultura do Brasil, por trás com os demônios disseram, vamos dizer para eles que é só um beijinho, só uma passadinha de mão. Mas não, meu irmão, é prostituição na Bíblia. E eu vou falar uma coisa que a maioria aqui, 99% é evangélico. Você sabe o que eu vou dizer? Sabe o que eu acho uma miséria? Quando vai ter retiro, intercâmbio, quando vai ter algum evento, uma convenção, e os jovens e adolescentes, muitos, não é todos, mas muitos, ficam oriçados, porque é uma chance grande que ele vai ter de ficar com alguém no evento. É uma chance grande que ela vai ter de ficar com alguém. Uma vez eu estava hospedado na casa de um pastor, e o filho dele, nós estávamos na Copa, e os filhos, mais 2 rapazes e o filho, tudo 15, 17 anos, bagunçando na sala, e se arrumando para ir para uma convenção. Aí um pegou e começou a dizer, eu vou ficar com fulana, beltrano e ciclano, e eu quero que você me dê a cobertura. Os 3 nasceram no berço evangélico, mas estão contaminados pela cultura ditada pelos demônios. Vamos continuar, um pouco mais eu termino. Os demônios, como pombagira, não agem somente no ficar. Existe algo muito sério, forte, chamado pornografia. Agora vai arrochar, porque tem gente casada aqui, meu irmão, que não precisa nem de revelação, que se não for com uma revistinha e com um filminho, o negócio não funciona. Eu ministrei num encontro de casais uma vez, tinha uns 20 e poucos casais, e eu fiz a seguinte pergunta, eu nunca fiz isso, mas naquele dia Deus mandou fazer. Quem de vocês aqui costuma assistir filme pornográfico para se citar? Mais da metade disse, nós assistimos, pastor. Tudo com 5, 10, 15 anos de crente e precisando assistir filme pornográfico para ficar animado. Agora escute uma coisa. Os mesmos espíritos que formam uma cultura imoral e traz o ficar, os mesmos espíritos que formam uma cultura como o funk e faz ficar no meio do povo, o mesmo espíritos que traz as pornografias por revistas, por sites pornográficos, por filmes imorais, são os mesmos. Eles sabem como fechar e prender uma nação na cultura imoral. Eles sabem fazer isso. Eles sabem. Agora vai escutando uma coisa. Pastor, qual é o problema maior da pornografia? A palavra pornografia, ela deriva do grego porneia, que significa o seguinte. Aqui que está o problema da pornografia. Pornografia é tudo aquilo que se faz ou se assiste que estimula de forma ilegal o desejo pelo sexo. Eu vou repetir. Pornografia é tudo aquilo que estimula, incentiva, através do que você vê ou de objetos, que vai estimular erradamente a estimulação, vai trazer a estimulação sexual, ou seja, fora dos parâmetros normais. Pornografia por revista, pornografia por sites, pornografia por filmes. Tempo atrás eu aconselhava uma mulher, tempo atrás, gente, que tristeza. Pastor, eu estou sofrendo há anos.
Faz anos que eu estou vivendo uma vida difícil, uma vida sem vitória. Mas pastor, Deus nunca está errado, o erro está em mim, ou está com meu marido. Quando nós fomos conversando, sabe o que ela falou para mim? Pastor, o meu marido gosta de pornografia. Nós estamos na igreja há anos, mas ele fica pedindo para mim assistir filme pornográfico com ele. Ele fica me pedindo para que eu faça certas posições que ele vê nos filmes. Volta e meia eu pego ele vendo pornografia. Pastor, nós estamos na igreja. Aí sabe o que acontece? Ele já tem me traído, pastor. Ei, psiu, não existe um homem na terra, seja crente ou não crente, que goste de pornografia e que consiga ser fiel à esposa. Não existe, não tem como. Porque não tem como andar junto. Pornografia nunca vai andar junto com santidade. Nunca, não tem como. E se ela é ditada por demônios, quando um jovem vê pornografia, ele fica enlaçado por aquilo. Quando um adolescente vê pornografia, ele fica enlaçado por aquilo. Quando um homem casado quer estimular a esposa a assistir filmes pornográficos, eles ficam enlaçados por aquilo. Por isso que entra adultério, por isso que entra traição, por isso que entra um monte de problemas. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Tem pessoas que falam, pastor, eu não entendo, eu estou sofrendo, eu sou crente há tantos anos, mas nada na minha vida dá certo, sei o quê? Muitas destas pessoas, eu sei o que eu estou falando, meu irmão, porque eu aconselho muitos casais. Grande parte de pessoas que são assim, que falam isso. Você olha, elas estão irrepreensíveis, mas lá nas quatro paredes não falta pornografia. Lá nas quatro paredes não falta revista para o homem. Não falta o site pornográfico. Aí sabe o que acontece? Aquilo que eu falei no começo: porteira que passa boi, passa boiada. Se entra uma revista pornográfica, entra demônios. Meu amigo, eu estou impressionado com o número de mães evangélicas que me procuram para dizer, pastor, eu preciso de ajuda. O meu filho está na mocidade, o meu filho faz parte da mocidade, o meu filho canta no louvor, a minha filha dança na coreografia, mas pastor, eles estão vendo pornografia no computador. Gente, eu perdi a conta de pais que o dia que resolveram ver o que os filhos estavam vendo, acharam históricos não apagados de pornografia que eles estavam visitando. Aí sabe o que acontece? Aí a mocinha inocente que está purinha, 15, 16 anos, vivendo uma vida séria, começa a namorar um rapaz que ela conheceu na convenção, ou num congresso, ou no retiro, ou em qualquer outro lugar. Um rapaz que se diz, estou dando exemplo, um rapaz que se diz evangélico, que tem 18, 19 anos. Aí elas começam a namorar. Uma semana de namoro, o cara quer pegar ela na marra. Ela pede para ele parar, para respeitar, tirar a mão, mas ele quer meter a mão. Por quê? Porque a cabeça dele está cheio de pornografia. Ele está na igreja, mas a mente está presa por demônios. Eu já expliquei isso aqui, vou dizer novamente. Por mais que se manifeste demônio nas igrejas, ainda é o mínimo, porque a maioria dos demônios não manifestam. Meu amigo, aí lá está aquele jovem namorando a menina, mas não consegue respeitar, porque ele está cheio de vontade de meter a mão no seio dela. Ele está cheio de vontade de ter relação sexual, porque ele só ouve funk, de que isso pode, de que aquilo pode. Ele só vê imoralidade, só filme, só vê novela de 11 horas, 11h30 da noite, que só passa cenas picantes. Como é que ele vai conseguir respeitar a namorada dele? E a pornografia leva um vício pior chamado masturbação. Um pastor dos Estados Unidos escreveu um livro, e ele disse no livro o seguinte: a pornografia, a masturbação, vira um vício que nem a dependência de drogas e de álcool. Eu perdi estou falando diante de Deus, irmãos. Eu perdi as contas de jovens que vieram chorando para mim dizer, pastor, eu preciso de ajuda. Eu não consigo sair. Eu me masturbo desejando todas as meninas da igreja. É um vício, pastor. Eu não consigo controlar. Se eu não fizer, eu não fico bem, pastor. E aí vem aquela acusação, vem aquele sofrimento, porque aí eu estou aquele pai do Senhor, irmã, pai do Senhor, irmã, mas eu sou cheio de desejos.
e eu sou preso a vícios. Uma vez um rapaz me cortou o coração, ele veio chorando que nem criança. Pastor, eu vi o senhor pregando contra e aquilo me incomodou. Pastor, eu sou esse jovem que o senhor fala. Todo mundo acha que eu sou fantástico, pastor. Todo mundo acha que eu sou um sucesso, que eu sou o melhor. Pastor, eu sou preso. Eu com 13 anos, 14 anos de idade, me apresentaram um filme pornográfico, me ensinaram a masturbar, irmãos da igreja. Eu gostei e nunca mais consegui parar. Pastor, tem forma da gente viver, de vencer a masturbação? Se ela se tornou já um vício, se não se tornou um vício, é rapidinho, você já sai. Mas se ela virou um vício, você vai precisar de muita força de vontade para largar a masturbação. Você vai precisar querer, você vai ter que ser louco por Jesus mesmo, para falar, Jesus, vai valer a pena pelo Senhor. Eu preciso disso porque a minha mente está cheia de imoralidades. A minha mente está cheia de peçonhas de perversidade. Eu preciso ser liberto disso. Você vai ter que ter muita força de vontade. E que nem um viciado luta para largar as drogas, para largar a bebida. Você vai ter que lutar para largar a masturbação. Porque ela firmou e virou como um vício. Quem entendeu, diga amém. Sabe por que virou um vício? Porque os demônios indiretamente prenderam a pessoa. Muitos espíritos ruins, eles não entram nas pessoas. Eles ficam que nem um controle remoto. Controlando a pessoa, faz isso, faz aquilo, assiste isso, pega naquilo, ouve isso. Meu irmão, quantas separações de casais. Quando alguém vai falar, a mulher inocente às vezes diz, eu não sei, pastor, onde eu errei. Ela não errou mesmo. Muitas das vezes é o marido que se envolvia com a pornografia escondido e ela não sabia. Mas por causa do hábito escondido do marido, o demônio entrou e causou uma desgraça. E muitos casais estão separados por causa da cultura da pornografia. Sabe por que eu falo cultura? Porque nas bancas de revistas tem, na internet você acha aos montes, em tudo que é lugar se acha. Vamos para a última parte. Me dá 8 minutinhos, eu termino. A lascívia. Outro pecado sério que existe no Brasil, que é tido como um hábito normal, uma cultura normal, é a lascívia. Lascívia é um pecado gravíssimo na área sexual, na área imoral, que as pessoas ouvem pouco. Lascívia é expor o corpo à sensualidade, expor o corpo para que outras pessoas sintam desejo por você. Isso é lascívia. Vou dar um exemplo. Estamos pregando para adolescentes e jovens, né? Tem adolescente, exemplo, ela tem 14 anos, mas é aquela moçona formosona que quem olha pensa que tem 20, 22. E ela, estou dando exemplo, ela sabe que ela é bonitona. Ela tem os seios fartos, as coxas grossinhas. Então ela usa uma blusinha decotada para realçar os seios. Ela usa uma sainha curtinha para mostrar que as coxas são torneadas e grossas. Ela se veste indecentemente. Por quê? Porque ela sente prazer de que as pessoas, os homens, sintam desejo por ela. Isso é lascívia. Paulo escreve em Gálatas 5,19 e diz, os frutos da carne são conhecidos e são. Aí os 3 primeiros ele fala na área sexual: prostituição, impureza, e outra versão fala adultério, e lascívia. Os 3 primeiros dos 9 frutos da carne que Paulo descreve, os 3 primeiros é na área sexual. E ele fala lascívia, que é a imoralidade sexual, que é expor o corpo à sensualidade. Eu fui ministrar numa igreja, e na hora que eu comecei a ministrar sobre a moça começou a pular, e pulava. Quando acabou a ministração, um irmão chegou para mim e falou, pastor, que situação desagradável. A moça, ela está com um vestidinho rodadinho, que está bem para cima do meio da coxa. Na hora que ela começou a pular, como se estivesse ali na unção, o vestido dela atrás era curtinho, subia, as nádegas dela ficou exposta, todo mundo estava atrás, via normal, ela pulando subia assim. Deixa eu falar uma coisa para você. E graças a Deus que eu não enxergo, porque se eu enxergasse talvez eu não falaria isso. Se você é do tipo de mulher ou de moça, que consegue me ver aqui? Dá para me ver? Se você é do tipo de mulher e moça, que você vai para a igreja, e quando você senta, você tem que pôr a mão na frente, você já está reprovada.
Porque as tuas vestes estão curtas, a ponto que você tem que pôr a mão na frente para não tirar foto dos outros. Eu vi um bispo uma vez parar a pregação e falar: irmã fulana de tal, você de roupa assim, assim, faz gentileza, fecha a perna, porque aqui nós somos homens de Deus, mas não somos de ferro. Quando você se veste decentemente, você pode sentar tranquilamente, que não mostra nada. Não estou pregando costume, não estou falando que você vai ter que usar calça, usar saia, usar roupa medieval, aquelas roupas de soldado medieval, soldado armadura, não. Mas sabe o que é lascívia? Lascívia é quando, estou falando para crente, lascívia é quando o namorado vai na casa da namorada e a namorada está com 16 aninhos, o hormônio saindo pelo fio de cabelo, do tipo assim, que se o pai der uma brechinha, o namorado pula em cima e pá. Aí o namorado vai na casa da namorada, ela vai e bota uma roupinha bem curtinha, porque ela quer que o namorado sinta desejo sexual por ela. Isso é lascívia. Lascívia é quando o namorado vai receber a namorada em casa e ele sabe que os opostos se atraem. Aí ele bota um short curtinho e vai todo pomposo e recebe ela sem camisa. Aí ele estufa o peito, porque, meu irmão, passou pela puberdade, ativou automaticamente em você algo chamado hormônios sexuais. O que você via de uma forma, agora passou a puberdade, agora você vê com desejo. Aí a moça já começa a babar, já fica meio assim, aí uma bobeadinha que os pais dão, já dá uma passadinha, uma mordidinha no rapaz. Lascívia. Está expondo-se à sensualidade. Mas eu vou terminar. Pastor, e os homens? Sabe aqueles rapazes que se acham fortes? Isso aqui é lascívia também. Ele se acha forte, aí ele anda assim. Paz do Senhor, querida. Não tem, né? Aqui não tem gente assim não, só na minha terra. Aí ele anda assim, né? Isso é lascívio. O camarada está querendo chamar a atenção das meninas para o porte físico dele. Eu quero terminar dizendo para você o seguinte: meu irmão, minha irmãzinha, o seu corpo, você que é solteirinha, o seu corpo pertence a você, a Deus e àquele que Deus te trazer como marido depois que você se casar. O segredo não é mostrar, é esconder. O segredo não é mostrar que você tem as coxinhas grossas. O segredo não é mostrar que você ficou bem com aquela blusinha, cinturinha de fora e aquele negocinho realçado. O segredo não é esse. O segredo é você guardar para quando você se casar e você mostra à vontade. Mostra por fora, por dentro, mostra ponta cabeça, mostra. E os rapazinhos que parece que está com probleminha, que gosta de mostrar que é fortinho, parece que está assado, que anda parece que está assado. A Bíblia chama isso de lascívia. De repente foi pastor Alessandro, de repente foi o desodorante assou o camarada. Alergia. Fique em pé que eu quero terminar, fique em pé. No capítulo 18, Deus vem falando contra imoralidades sexuais. No capítulo 19, Deus vem falando contra espiritismo. E lá no capítulo 20, verso 26 de Levítico, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor teu Deus Todo-Poderoso, separei vocês do pó, eu sou santo, sede santos como eu sou santo. Aí ele diz no verso 26, separei vocês dos povos para vocês serem meus. O Senhor, meu irmão, separou o Israel de Deus para não ter a cultura dos demônios. Deus separou-nos para não viver as culturas contaminadas por espíritos. Deus nos separou para vivermos a cultura do reino de Deus, trazidas pelos mandamentos, trazidas pelos estatutos, trazidos pelos ensinos de Deus como esse. Não pertence ao reino de Deus o adultério, não pertence ao reino de Deus a pornografia, não pertence ao reino de Deus a masturbação, não pertence ao reino de Deus o ficar, não pertence ao reino de Deus as lascívias. São da cultura dos demônios. O que pertence a nós é isso: eu separei vocês dos povos para seres meus. Esse evento chama-se Loucos por Jesus.
E se você é louco por Jesus, de hoje em diante você não vai ficar com mais ninguém. Eu vou esperar, e quando aparecer o homem de Deus para mim, eu vou namorar e vou casar com ele. Eu vou esperar, e quando aparecer a mulher de Deus para mim, eu vou namorar e vou casar com ela. Eu não fico com ninguém para fazer experiência. Se você quer ser louco por Jesus, você vai desfazer de toda a pornografia. Porque mesmo que você apague o histórico e a sua esposa não veja, mesmo que você apague o histórico e seus filhos não vejam, que os seus pais não vejam, todo pecado escondido dos homens é um escândalo diante de Deus e dos demônios. Todo pecado escondido diante dos homens é um escândalo diante de Deus e diante dos demônios. É um escândalo. Não adianta somente apagar o histórico. Você tem que apagar da tua mente a cultura do Egito e a cultura dos cananeus. É isso que você tem que apagar. Você tem que apagar da tua mente as culturas dos carnavais. Você tem que apagar da tua mente a cultura que a tua escola está tendo. Esses dias um pastor amigo meu chegou para mim e falou: pastor, o meu filho de 7 anos chegou para mim e trouxe uma camisinha. Pai, olha o que a professora me deu. O pai caiu das pernas e falou: pastor, falou, filho, o que é isso? Aí o garoto disse assim: pai, a professora ensinou a gente a usar camisinha com 7 anos. Como? É uma cultura. Se ensina na escola, virou uma cultura. Se você é louco por Jesus, você vai lutar contra a masturbação, sim. Hebreus 12:4, vocês não têm resistido até o sangue contra o pecado. Se vai, jovenzinho, adolescente, resistir sim contra o sangue, ou melhor, resistir até o sangue contra o pecado. Deus não quer expor ninguém aqui, mas uma estatística mostra que de cada 10 homens no Brasil, sejam crente ou não, 7 são presos à pornografia e à masturbação. 7 em cada 10 homens, adolescentes, jovens ou adultos, são presos à pornografia e à masturbação. Se você quer ser louco por Jesus, se você quer provar que você é louco por Jesus, você vai se vestir decentemente, mostrando que você não é objeto de atração para ninguém. Vamos cantar essa canção enquanto você reflete no que ouviu. E depois eu quero orar por você. Vem, Senhor.